O direito público é como um produto químico. Pode fazer bem, pode intoxicar, pode explodir na mão dos consumidores, que somos todos nós, consumidores compulsórios. Existe um Código de Defesa do Consumidor de Direito Público? Vale a pena conhecer o artigo 30 da LINDB. Fica aqui comigo. Quem é o fornecedor do direito público? É o Estado. O Estado produz as normas, a começar das leis, e o Estado aplica as normas. Portanto, se o consumidor precisa ser protegido com relação a esse produto, o Estado é que tem que ser considerado o fornecedor. E é um produto que pode ter seus problemas. As leis, frequentemente, são incertas, ambíguas. Não se trata de um produto que já vem pronto do legislativo. Com muita frequência é preciso uma fase de acabamento. E isso está a cargo da administração pública. Antes de colocar um produto no mercado e vincular os consumidores, é preciso que o Estado cumpra as funções que são próprias de um produtor e de um fornecedor. É preciso que ele tenha um produto adequado. O Código de Defesa do Consumidor protege os consumidores contra produtos de má qualidade. No entanto, há mais proteção. O fornecedor tem deveres de informação muito relevantes. Diz o Código do Consumidor que o fornecedor tem o dever de prestar informações adequadas, precisas, claras e ostensivas a respeito das características do seu produto. Diz mais que não pode faltar nessas informações nenhum dado essencial sobre o produto. Se nós pensarmos no direito público, entre os dados essenciais do produto estão todos aqueles elementos normativos que permitem a cada um de nós saber o que é que ele precisa fazer, o que é que ele está proibido de fazer. E é necessário que haja precisão. Existe um dever de especificação. O Código do Consumidor é muito bom em relação a isso. Todos os dados essenciais sobre o produto, sobre o direito público, sobre as normas que nós temos que cumprir, têm de ser não só ostensivas, mas têm de ser claras, precisas e adequadas. E depois, uma coisa muito importante, o fornecedor vincula-se às suas informações. Se ele disse que o produto tinha uma certa característica, que o serviço que ele ia prestar tinha uma certa característica, ele é obrigado, depois, na execução da relação entre as partes, a assegurar que o produto ou serviço tenha exatamente aquelas características. Como é que o Estado vai cumprir esse dever? Ele tem um dever de especificação. Não basta editar uma lei e não basta editar um regulamento qualquer. Para exigir de nós qualquer coisa, para nos proibir de fazer qualquer coisa, o Estado tem, e é dele, um dever de clareza, um dever de prestar informações previamente, como todo fornecedor, a respeito dos dados essenciais daquele produto, das normas, dos deveres, das limitações que nós temos que observar. Será que o Estado faz sempre isso? Muitas vezes não. E por isso a literatura tem procurado mostrar que existe um dever normativo, um dever de produção de normas. Há 10 anos atrás eu escrevi com o professor Jacinto Arruda Câmara um artigo sobre o dever regulamentar para a aplicação das sanções regulatórias. Não é possível punir alguém se a infração não é clara, se o dever não é claro, se a infração não é clara. E também se as sanções e a sua correspondência para com as infrações também não for clara. Esta ideia de dever de
regulamentar, ela não é a única importante no direito público. Existe também um dever de esclarecer por meio de outras fórmulas normativas. E o artigo 30 da LINDB trata disso. Segundo esse dispositivo, as autoridades públicas têm o dever de atuar positivamente para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas de direito público, porque elas são aplicadas pelas autoridades públicas. Entre os instrumentos usados para isso estão os regulamentos, editados por decreto ou não, pode ser pela administração tributária, pelas agências reguladoras, estão as súmulas administrativas, que não são necessariamente editadas pelas autoridades jurídicas, podem ser pelas autoridades tributárias, também por autoridades de regulação, ou respostas à consulta. Aliás, os particulares têm o direito de, nas situações em comum, formular consultas e esperar que a administração pública esclareça como ele deve se comportar. O parágrafo único desse dispositivo diz que esses instrumentos, que são instrumentos para estabelecer orientações, têm caráter vinculante para as autoridades públicas, não para os particulares, que podem contestá-los, mas para a administração pública até sua ulterior revisão. Então, quem se comportar segundo essas orientações está a salvo, inclusive, das alegações de invalidade da orientação, porque o artigo 24 da LINDB preserva os atos que tenham sido praticados na vigência das orientações da administração pública. E é ônus da administração modificar as suas orientações para poder cobrar novos comportamentos. Nesse sentido, é semelhante a situação da administração pública à do Poder Judiciário, que tem o dever de manter a sua jurisprudência coerente, íntegra e estável, como diz o Código de Processo Civil. A administração pública tem esse mesmo dever, com um elemento mais importante de que a administração pública é que cobra a aplicação do direito público, é um sujeito ativo, ao contrário do juiz, que é um mero julgador. Além disso, a administração pública está vinculada às suas orientações. Aliás, o próprio Poder Judiciário, que tem autonomia decisória, dá autonomia a cada um de seus magistrados, também tem vinculação quando as orientações são estabelecidas de maneira formal. O Código de Processo Civil prevê isso. Este artigo 30 da LINDB inverte o ônus da incerteza jurídica em matéria de direito público. A administração pública é a fornecedora e nós somos os consumidores compulsórios de direito público. Nós temos os direitos que os consumidores têm, de que os produtos sejam de qualidade, não nos envenene, e de que o fornecedor, a administração pública, nos dê as informações essenciais de maneira completa, clara e ostensiva para nós podermos cumprir os nossos deveres e as limitações impostas pelas normas, por exemplo, de regulação. Para conhecer mais sobre o artigo 30, eu indico o texto de comentário do professor Egon Bockmann Moreira e da professora Paula Pessoa Pereira, que fez parte de uma coletânea da Revista de Direito Administrativo, publicada em 2018, que está aberto para todo mundo na internet, sobre a LINDB. Também no texto de chamada eu deixo o indicativo por outro artigo que eu mencionei e convoco vocês a estar comigo neste canal.